Olá, a paz e bem, salve Maria Santíssima. Bom, meu nome é Anderson, né? Todos me conhecem como Pelegrino. E eu vim falar um pouco de algo que está no meu coração, um testemunho, na verdade, né? Que desde ontem, quando eu estava no grupo de oração, Fonte Água Viva, acontece todas as quartas-feiras, após a missa das 19 horas, lá no Santuário São Judas Tadeu. E eu estava lá e o meu irmãozinho, amigo, né, de caminhada, o Silas, pregava. E ele citou algo que o irmão Trovão gosta muito de dizer, né, que é de todo mal temos que tirar um bem maior. E comigo não foi diferente. Eu trabalhei numa empresa multinacional durante 21 anos. E eu fui desligado dessa empresa. A minha supervisora me chamou, disse para mim que eu estava sendo desligado por redução de quadro. E por espanto até mesmo meu, eu muito calmo, tranquilo, fui até o médico, né? Que a gente tem que fazer o exame, né? De desligamento, né? Demissão, exame dimensional. Então eu fui fazer esse exame e o médico, né, olha a pressão, o batimento cardíaco, enfim. E ele, com meu prontuário médico em cima da mesa, desses 21 anos, olhava para o prontuário e primeiro me questionou. Me perguntou, por que você está sendo desligado da empresa? Pelo que eu estou vendo aqui, você não tem nenhum atestado médico, você não tem nenhum afastamento médico, nenhuma, né? Enfim, desses 21 anos. Aí eu virei e falei assim, não, segundo a supervisora, me informou que é redução de quadro. Simplesmente assim. Aí ele foi, olhou a pressão, batimento cardíaco, virou e falou comigo assim, nossa, eu nunca vi isso. Você nunca viu o quê, doutor? Até assustei na hora. Falei, tem alguma coisa de errado comigo. Aí ele virou e falou assim, não, sua pressão está normal, seu batimento cardíaco normal, não está acelerado, não está normal, e você tem 21 anos de empresa, está sendo desligado da empresa, e você está muito calmo, você está normal. Eu nunca vi isso na minha vida, assim disse o médico. Eu nunca vi isso. As pessoas chegam aqui, geralmente coração disparado, ou altera a pressão, né? Devido ao desemprego, enfim. Há várias coisas que as pessoas pensam. Ele foi e me falou comigo que nunca viu isso. Por que estava acontecendo aqui, que ele não estava entendendo. Aí eu simplesmente falei com ele, isso é Deus no coração, doutor. Quando a gente tem Deus no coração, nada abala a gente não. A gente pode ficar preocupado por alguns segundos, né, alguns minutos, mas essa preocupação não pode tomar conta da vida da gente, nem a tristeza. A gente passa por momentos tristes, mas não podemos deixar essa tristeza tomar conta da vida da gente, porque a gente tem Deus no coração. Aí ele ouviu calado, não falou nada, mas eu sei que essas palavras entraram no coração dele. Mas, enfim, o intuito desse testemunho não é bem este. O que aconteceu? Após esse meu desligamento, às 2 semanas após, houve um acidente na área que eu trabalhava. Nessa mesma área, eu trabalhei num período de 9, 11 anos aproximadamente, na mesma área. E desses 11 anos, nunca teve acidente, nunca presenciei um acidente. Até então até mesmo que essa área é uma área de alto risco, né, que eu trabalhava, e não aceita erro. Qualquer erro pode ser até fatal. É como elétrica, né? Quem mexe com eletricidade sabe que a eletricidade não aceita erro. E eu mexia com explosivo, detonação. Então o explosivo não aceita erro. Então o acidente pode ser fatal. Felizmente, esse acidente não teve vítima fatal.
mas teve algumas consequências do acidente. Ou seja, após 2 semanas que eu tinha sido desligado, houve esse acidente com um colega de trabalho. Um artefato explodiu na mão dele, né? Detonou, que a gente fala. Detonou na mão dele e ele vindo a perder 4 dedos da sua mão. E não vou aqui entrar em detalhe, motivos, quem estava errado, quem estava certo, não importa, o intuito do testemunho é esse. E nisso, o que aconteceu? Ele foi para o hospital, foi bem, né? Graças a Deus ele está bem. Né? Só perderam 4 dedos, mas não perdeu a vida, que é o mais importante. Enfim. E nisso, ele tinha 2 semanas, aí passou uma semana após o acidente, veio as consequências. A empresa redirecionou, aí foram remanejados após esse acidente. Quase todos, né? Para não dizer todos, que pelo que eu fiquei sabendo, ficou apenas um na área. O restante foi remanejado, mudaram de área. E entre esses houve uma demissão. Essa demissão do rapaz que foi demitido, ele estava no dia do acidente, estava executando a mesma tarefa que era para que eu estivesse executando essa tarefa, né? Então, ou seja, ele foi demitido injustamente, né? Vamos ser claro, a gente não pode aqui falar mentira, a gente, né? Eu sou cristão, então eu tenho um dever com a verdade. Até mesmo nós sabemos quem é o pai da mentira. Então ele foi injustamente porque o acidente aconteceu num certo local e ele estava a alguns quilômetros de distância do acidente, né? Ele não teve culpa, mas enfim, ele estava executando a tarefa que eu estava executando. Ou seja, se eu tivesse lá ainda empregado, seria eu que ia ser demitido. Eles iam alegar que a culpa era minha. E qual o bem maior que eu tiro disso tudo? Qual é o objetivo? Onde que eu quero chegar? Que eu fui demitido, né, desligado da empresa, 3 semanas antes, 2 para 3 semanas, né, antes desse acidente, do desenrolar após o acidente, enfim. E eu fui demitido com o argumento de redução de quadro. Agora, este outro colega meu foi demitido acusado de algo que ele não teve culpa, causador de um acidente, que eu creio que não foi culpa dele. E assim seria eu. Né? Se eu estivesse lá, a culpa ia cair sobre mim, provavelmente. Então eu ia sair da empresa numa situação complicada, levando uma culpa que eu não tinha, que eu não ia ter, né? Se fosse a mesma ocasião, como esse colega meu não teve, e sair de lá chateado com a situação, para carregar uma culpa que não é minha, que não era minha. Como esse colega meu também saiu carregando uma culpa que não é dele. Então, ia acarretar, poderia acarretar, né? Até psicologicamente poderia ter sido abalado, né? Porque todos iam ficar sabendo, né? Iam achar que a culpa era minha, sendo que não era, e eu não estava lá para defender, enfim. Aí ia correr processo e dar aquele desgaste todo que muitos sabem como é que funciona. Então é esse que é o bem maior. Eu fui desligado da empresa 3 semanas antes desse ocorrido, desse desenrolar todo do acidente. Saí numa calma, saí numa situação completamente diferente. Não foi numa situação confusa, tumultuada. Foi numa situação mais tranquila. Então eu louvo e agradeço a Deus por ter acontecido no tempo certo. Então esse é o bem maior, né, que o meu irmão Silas comentou numa das suas pregações, né, que foi quarta-feira.
esse é o bem maior que nós temos que tirar do mal. Às vezes eu fui demitido depois de 21 anos de empresa. Eu poderia ter pensado mil coisas, não porque eu me dediquei tanto, nunca dei um atestado, eu sempre fui trabalhar, nunca faltei de serviço, sempre fui pontual, nunca cheguei atrasado, enfim. Poderia murmurar, poderia falar, mas não. Deus me deu aquela calma no coração, aquela tranquilidade, que eu saí tranquilo, por honra e glória do Senhor, né? Eu tenho certeza que foi a ação do Espírito Santo em mim, não que eu mereça, não que eu sou especial, não que eu sou, né? Mas é que é pela misericórdia de Deus mesmo. Então é isso que eu queria deixar claro, que eu queria dar esse testemunho, mas ia ficar muito longo para dar um testemunho num grupo de oração, né? Mas é isso. Nós temos que tirar sempre um bem maior sobre aquele mal que a gente pensa que está acontecendo, né? Porque tudo mostra, né? Mostra que a situação é crítica, mas a hora que você vai analisar bem, às vezes foi um livramento, às vezes foi algum lugar que você não deveria estar, enfim. Para todo mal, nós podemos tirar um bem maior. Então é isso que eu queria dizer para você, porque quando eu falo com as pessoas que eu fui demitido, depois de 21 anos de empresa, todo mundo fica aterrorizado, fica, mas por que não podia, não sei o quê. Gente, poderia ter sido uma situação muito pior, né? E não foi. Foi uma situação tranquila, por honra e glória do Senhor. Louvado seja, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, por ter me dado essa oportunidade de ter saído nessa tranquilidade, nessa paz que foi tranquilo, poderia ter sido pior, né? E por honra e glória do Senhor, estou aqui hoje dando esse testemunho para servir de exemplo, não eu, mas a situação que aconteceu, né? Às vezes você está numa situação, está passando por uma situação ruim, por um momento ruim. Continue firme no Senhor, pegue com Deus, não desista, continue persistente, continue perseverante, né? Continue rezando, não desista, porque você vai ver, dias melhores vão vir, e você vai ver que aquele dia que você, hoje, possa ser hoje, que você está passando por um momento ruim, amanhã vai ser um momento melhor, que você vai entender o porquê você está passando por esse momento agora, né? Para frente você vai tirar algo melhor disso, um bem maior. Amém? A paz e bem, salve Maria Santíssima.